Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos reiniciar nosso conteúdo sobre a Idade Média. E agora a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, que foi um período aí de transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Então a gente vai ver as transformações culturais, sociais e políticas que aconteceram nesse período e que levaram ao fim do feudalismo, né? Ou pelo menos a sua transformação. Então é sobre isso que nós iremos falar nessa aula. Vamos lá? Então, a partir do século XI, a Europa feudal ela passou por algumas transformações, certo? Então a gente viu que até o século X eles passavam por um momento de instabilidade, né, principalmente em relação às invasões que aconteciam de povos estrangeiros. Então eles viviam uma vida muito fechada nos feudos. E essa vida nos feudos, ela era muito difícil, né? Eles não tinham técnicas agrícolas muito eficientes, então muitas vezes a produção de alimentos não era suficiente para todos que viviam dentro do feudo, e era um momento, né? Era uma fase da vida deles muito complicada. Só que ao longo aí do século XI, né, as invasões elas foram cessando, então eles começaram a viver um período mais pacífico e implementaram algumas melhorias nas técnicas agrícolas, certo? Uma das melhorias foi a rotação de culturas. Então eles deixavam, né, eles dividiam o terreno em três partes, deixavam uma parte descansando e nas outras duas produziam dois tipos aí de alimentos para eles, dois tipos de cultura. No ano seguinte, eles produziam alimentos na terra que estava descansando e uma outra ficava descansando para ela se regenerar, certo? Então, com isso, eles acabavam mantendo, né, a produtividade da, da terra, certo? Eles acabavam mantendo a terra fértil. Então, ajudava eles na produção e a produção de alimentos aumentava. Além disso, eles passaram a usar ferradura nos cavalos, o que ajudava os cavalos, né, a preservar os cascos deles, tanto nas batalhas quanto para acessar terrenos mais complicados. Passaram a utilizar uma atrelagem peitoral nos cavalos, porque antes eles usavam ao redor do pescoço, e isso acabava sufocando os cavalos. Então, com essa atrelagem peitoral, foi possível empregar mais força no trabalho dos cavalos, aumentando o desempenho no campo. Passaram a utilizar os moinhos hidráulicos também, que ajudavam na moagem, né, a moer os grãos, então acabava facilitando também, né, o processo aí de produção de alimentos. E a charrua, certo? Que é um arado de ferro que substituiu, né, o de madeira e que fazia sulcos mais profundos na terra, deixando ela, né, mais arejada, com mais oxigenação, e com isso ela se tornava também mais fértil. Todas essas inovações tecnológicas, elas proporcionaram aí uma produção de alimentos maiores, inclusive eles começaram a explorar novos terrenos, né, que eles tinham ali disponíveis, faziam drenagem de pântanos até para conseguir produzir mais alimentos, e isso gerou ao longo aí do século XI um aumento populacional, certo? Que vai se tornar um problema, né? Por enquanto foi bom, mas depois vai se tornar um problema que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então até a próxima. Tchau, tchau.